No coração do século XX, em meio às guerras, ao sofrimento e às incertezas, Deus levantou um homem marcado pelas chagas de Cristo. Um frade simples, escondido no pequeno convento de San Giovanni Rotondo, na Itália, que se tornou farol de fé para o mundo inteiro. Os jornais italianos começaram a noticiar que havia um frade estigmatizado em San Giovanni Rotondo, no sul do país. Os exames e as pesquisas das chagas foram inúmeras, as perseguições também. Padre Pio, um santo dos nossos tempos. Episódio 5: A força do silêncio nas perseguições. Escreve o Dr. Romanelli. As lesões que o padre apresenta nas mãos estão cobertas por uma membrana de cor vermelho acastanhada, sem qualquer ponto hemorrágico, sem edemas e sem reações inflamatórias nos tecidos circunstantes. Tenho a convicção, ou antes, a certeza, de que tais feridas não são superficiais, porque colocando o polegar na palma da mão e o indicador nas costas da mesma e fazendo pressão, temos a percepção exata do vazio existente. Romanelli notou uma coisa que ninguém mais percebeu. Misteriosamente, as chagas do Padre Pio se transformavam, fato que, sem sombra de dúvidas, comprova o caráter místico das feridas. Muitas vezes, elas iam desaparecendo, depois ficavam mais intensas, iam e voltavam. Como veremos em outra oportunidade, há um significado profundo para essas mudanças, relacionado à participação do frade na paixão de Cristo. Outra constatação do Dr. Romanelli: a percepção de que as chagas são profundas, que possuem uma perfuração. Os outros médicos não notaram esta perfuração, pelo menos não nessa intensidade e dessa forma. Ele diz que as lesões dos pés apresentam características idênticas às das mãos. No lado, no tórax, observei um golpe nítido paralelo às costelas ao longo de 7-8 centímetros com corte das partes moles. Como em todas as feridas torácicas, não é possível efetuar a sondagem da própria ferida, tornando-se, por isso, difícil avaliar até onde penetra e qual direção tomada dentro da cavidade. A ferida sangra muito e o sangue é de tipo arterial, ou seja, sangue vivo, sangue bem vermelho. As lesões, desde setembro de 1918 até hoje, conservam o mesmo aspecto e mantêm-se no mesmo estado. Além disso, o que é mais assombroso, não perturbam nem dificultam de modo algum a função dos membros, como acontece com as feridas vulgares. Devemos excluir a hipótese de que a etiologia, ou seja, a causa das lesões do Padre Pio, seja de origem natural. O agente produtor deve ser procurado, sem perigo de erro, no sobrenatural, e esse fato constitui por si próprio um fenômeno inexplicável através apenas da ciência humana. Esse é o parecer do professor Romanelli, com o qual a Santa Sé não ficou satisfeita. Os estigmas de Padre Pio, nas mãos, pés e lado, sangravam diariamente, de modo contínuo, especialmente durante a celebração da missa. Os curativos eram trocados várias vezes por dia, pois ficavam completamente encharcados. O Dr. Festa, em seu relatório de 1919, escreveu que a perda diária era equivalente a um copo de sangue, o que corresponde aproximadamente a 250 ml. Outros médicos e frades que cuidavam dele, observando a quantidade de panos e gases utilizados, estimavam que em alguns dias mais intensos a perda chegava a 500 ml de sangue. O que impressionava os médicos
é que, apesar desta perda contínua, o Padre Pio não apresentava sinais de anemia, fraqueza ou infecção. As feridas não cicatrizavam ao longo de 50 anos, de 1919 até antes de sua morte, em 1968. No momento de sua morte, as chagas desapareceram completamente, sem deixar cicatrizes, fato documentado pelos médicos presentes. Uma série de investigações médicas e muitas intrigas, difamações de dentro do próprio clero deram origem a algumas acusações e provocaram uma visita apostólica a San Giovanni Rotondo, e diante dessas perseguições e dúvidas geradas com as calúnias, provocaram um impacto na igreja e se sucederam proibições. Padre Pio foi proibido de celebrar missas em público e de atender a confissões por 2 anos. Mas tudo isso, toda essa injustiça e todo esse sofrimento era permitido por Deus, para, no fim das contas, santificar o Padre Pio. Lembremo-nos de que, ao receber os estigmas, ele ouviu do próprio Cristo que, naquele momento, ele se havia associado à sua paixão. Eis o sopro da providência. Deus, com todas essas dores, estava gerando o grande santo. Um fato que pode ilustrar bem as virtudes do Padre Pio foi a sua reação quando soube daquele primeiro decreto que falava na proibição das missas públicas. Os frades leram a carta durante o jantar e viram o santo receber a notícia com incrível paciência. Uma obediência heróica, mesmo injustiçado. Mais tarde, um frade foi à cela do Padre Pio e encontrou-o na janela, olhos fixos no horizonte, chorando. Pressupondo que o capuchinho sofria pela injustiça, pelas proibições, o companheiro começou a consolá-lo. Mas foi em vão. O santo não estava ali chorando por causa de si. Chorava pelas muitas almas a ele confiadas, que agora ficariam sem as graças que ele lhes podia conceder. Eis aí um exemplo de coração sacerdotal, coração que se esquece de si para amar os outros. Imaginar a orfandade dos seus filhinhos espirituais, dos penitentes, dos peregrinos e dos devotos era o que lhe doía e o fazia derramar longamente essas lágrimas de amor. Que São Pio de Pietrelcina rogue por você e por sua família.